De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 800 mil pessoas morrem anualmente vítimas de suicídio em todo o mundo. No Brasil, o mês de setembro é voltado para ações de prevenção com a campanha Setembro Amarelo. Pensando nisso, o Instituto Vitaleri e o Instagram estão promovendo uma edição online do Festival Amarelo. É um evento com uma programação cultural voltada para jovens e adolescentes. Para falar sobre o assunto, conversamos a partir de agora com a psicóloga, cofundadora do Instituto, doutora Karen Scavatini. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, a situação do Setembro Amarelo, a gente já ultrapassou a metade do mês, houve uma conscientização esse ano. Em função da pandemia, me parece assim que a gente deixou de tratar muitos assuntos e nos anos anteriores o espaço, inclusive, dedicado por nós na imprensa para o Setembro Amarelo foi maior, doutora. Olha, foi um pouco maior, mas o que a gente percebe esse ano, Felipe, é que a gente tem muito mais iniciativas e que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde mental. Isso também por causa da pandemia que a gente está passando. Então, a saúde mental está sendo falada, está sendo comentada e automaticamente as pessoas têm falado sobre ansiedade, depressão e também suicídio. Então, eu acho que mesmo que a mídia esteja em um espaço talvez um pouco reduzido por conta da pandemia, a impressão que a gente tem é que as pessoas têm falado mais e mais iniciativas têm acontecido por todo o país. Bom, com relação à pandemia e o fato de as pessoas terem ficado mais em casa, existe a constatação de uma depressão maior, de tentativa de número de suicídios maior e, infelizmente, de um maior número de suicídios desse ano em relação aos anos anteriores? Nós não temos ainda, Felipe, números sobre um aumento de suicídio agora durante a pandemia. Até porque o suicídio não acontece assim com uma relação causal que a gente tenha, né? Começa a pandemia, aumenta o número de suicídios. E isso a gente está vendo tanto no Brasil como em estudos no mundo todo. Né? Então a gente ainda não tem como afirmar que houve um aumento do número de casos. O que a gente sabe é que, e estamos vendo isso nos consultórios, um aumento aí dos casos de depressão e principalmente de ansiedade. Lógico, vale a gente lembrar, né, Felipe, que é natural que as pessoas estejam mais ansiosas, tristes, preocupadas, por conta de tudo que está acontecendo. É um momento novo, um momento que traz um estresse aí para toda a população. Agora, não temos percebido ainda um aumento do número de casos. Pode ser que quando chegue, né, o que a gente fala da quarta onda da pandemia, que tem relação a um aumento dos casos de transtornos mentais e até burnout, que é aquele cansaço extremo, né, quando a pessoa está trabalhando demais, que tenha, junto com questões de desemprego e dificuldades financeiras, que isso possa aumentar aí o número de casos. Também só citando também o aumento da violência doméstica e do uso de álcool e drogas. Então, são fatores que juntos podem elevar o número de casos, mas não temos esses números ainda. O que é esse festival que vocês estão promovendo, o Instituto e o Instagram? Bom, nós estamos fazendo o Festival Amarelo Online, onde a gente traz várias formas de usar a arte em favor de lidar com o estresse e situações difíceis que a pessoa passa na vida, para que ela possa saber como ter uma expressão emocional, como lidar com sentimentos difíceis através da arte. Então, a gente trouxe já um músico aí, que foi o Marcelo Gugu, para a gente conversar sobre como a música pode ajudar nesse período e até o fazer música, como ele pode ajudar as pessoas a se expressarem. A gente teve aí essa semana uma aula de arte, de desenho, com o Jonathan Faria, que trouxe uma mandala e ensinou as pessoas a fazerem mandalas. E a gente, então, teve um bate-papo aí de como o desenho e a arte também podem ser usada. Semana que vem, a gente vai ter uma aula de poesia e até falando um pouco de quando as pessoas estão um pouco bloqueadas, o que elas podem fazer. E um bate-papo depois comigo também sobre como usar a escrita criativa, a escrita afetiva durante esse período. E depois uma aula de dança, também com a mesma ideia de como a gente pode usar a dança aí para promover saúde mental nesse período e também falando de prevenção do suicídio. E aí toda essa iniciativa, né,
teve o apoio do Instagram, tem o apoio do Instagram e está acontecendo no Instagram do Instituto Vitaleri, que é o @Vitaleri. Então, as pessoas podem tanto ver o que a gente já fez, como também tudo que vai acontecer ao longo desse mês. Bom, a gente sabe que nesse caso de suicídio, né, as pessoas passam avisos, né? As pessoas, de alguma forma, né, se dão demonstrações, né? Como é que a gente faz para identificar essas demonstrações, para se preocupar com aquelas pessoas que são pessoas queridas, que muitas vezes podem estar na nossa família, no nosso local de trabalho, mesmo com o distanciamento que está havendo, né? O que a gente pode dizer para as pessoas assim, olha, observem isso, né? Que essas pessoas estão precisando de ajuda, né? Não ignore esses sinais. Tem alguns sinais que podem ser observados, mas só lembrando, Felipe, que nem todas as pessoas dão sinais, tá? Mas, se você perceber, primeiro, que a pessoa começa a falar muito sobre morte, ou até fala em se matar e suicídio, a gente tem que tirar aquele grande mito de que quem fala não faz. Então, acreditar que alguém que está falando, que pensa em fazer, ele pode fazer, que aquela ideia realmente pode virar um suicídio, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa. Esse é um grande sinal, a pessoa começar a falar sobre isso. Outros sinais são mais comportamentais, como mudanças bruscas do comportamento. Se a pessoa passa a agir de um jeito diferente do que ela era por um período de tempo. Não estou falando um dia ou 2 dias. Estou falando uma semana, 2, 3, e algo que seja marcante. Ela muda o jeito de ser. Aí começa um aumento do uso de álcool e drogas, um maior isolamento, mesmo a gente estando, né, nesse isolamento social, ela não quer ter contato com ninguém de forma online, não quer conversar, não quer falar, não tem mais prazer de fazer as coisas que antes fazia, né? Em alguns casos, principalmente para homens, pode ter aí um aumento da agressividade, da impulsividade, dificuldade de sono, mudanças na alimentação. São alguns sinais que a gente tem. E claro, se a gente perceber que a pessoa está muito triste, muito chateada, ou que ela está com uma ansiedade que tem um impacto no seu dia a dia, é hora de buscar ajuda. E aí a gente pode tanto iniciar, né? Como que a gente dá essa ajuda? Então, primeiro, se a gente perceber algum desses sinais, Felipe, a gente chama a pessoa para uma conversa. Uma conversa sem pressa, sem julgamento, querendo muito mais ouvir e acolher a pessoa do que dar resposta. E aí, a hora que ela começar a falar, a gente, além de escutar, a gente vai perguntar a ela, né? A gente pode, em algum momento, perguntar se ela está pensando em fazer alguma coisa com ela. Se essa resposta for positiva, mais um dado de que essa pessoa precisa de uma ajuda especializada. E quando eu falo ajuda especializada, estou dizendo uma avaliação psicológico e também psiquiátrico. Doutora, a gente está tendo mais uma instabilidade no nosso contato, então vou encerrar a entrevista, mas agradecendo a senhora e vou pedir que rapidamente, para a gente não perder o contato, a senhora repasse de novo a informação de onde as pessoas participam do festival, porque lá também vão encontrar informações a respeito dessa campanha toda em torno do Setembro Amarelo. Perfeito, Felipe. Olha, vocês podem ver toda a campanha do Festival Amarelo no Instagram pelo @VitaAlere, VITAALERE. Eu espero vocês lá. Muito obrigada, Felipe. Uma boa noite a todos. Obrigado, senhora. Sucesso.